O Atlas da Flatulência. Exatamente isso. Cientistas da Universidade de Maryland, nos Estados Unidos, resolveram investigar quantos puns as pessoas soltam por dia. No primeiro momento pode até parecer engraçadinho, né? Mas o fato é que a flatulência diz muito sobre a saúde do sistema digestivo. Os médicos sempre dependiam de relatos de pacientes que dificilmente conseguiam ter uma conta exata ou mesmo perto de uma hipotética precisão. Sem capacidade para contar quantos gases soltavam por dia, seja por falta de atenção ou memória, os pacientes acabavam adulterando resultados. Por isso, os médicos respiraram fundo e decidiram investigar a questão toda. E aí fica a pergunta: como isso foi possível? E o que os resultados indicam sobre a quantidade de gases que soltamos diariamente? Está no ar o DW Revista, podcast produzido pela redação brasileira da DW e publicado todas as sextas-feiras no YouTube e em plataformas de áudio como Spotify. Eu sou o Guilherme Becker, em Bonn, na Alemanha, e nesta edição eu me conecto com São Paulo para conversar com a minha colega de DW, a repórter Jéssica Nakamura, que recentemente fez um vídeo sobre o assunto que pode ser assistido no Instagram e no YouTube da DW Brasil, e que teve uma repercussão enorme. Jéssica Nakamura, obrigado por participar do DW Revista. Eu queria começar te perguntando o que te inspirou a fazer esse vídeo, que teve muita repercussão e também muitos comentários, né? Oi, Guilherme, eu que agradeço pelo convite. Quem me conhece sabe que eu sofro com problemas intestinais há anos. Você sabe muito bem, quando eu fui aí pra Alemanha eu tava sofrendo com uma intolerância à lactose, né? Sei muito bem. O que aconteceu foi que a Jéssica chegou aqui na Alemanha, eu fui buscar ela na estação de trem e a gente foi direto comer um kebab. O kebab tinha queijo e a Jéssica não tinha tomado a medicação dela corretamente, né? Aprendi a duras penas que você tem que tomar a enzima antes de comer a lactose e não depois, que não funciona. Eu devia ter ido pro hotel voltar pra pegar. Mas enfim, eu tenho esses problemas intestinais há muitos anos, vários outros problemas de saúde. Então eu acabei desenvolvendo esse gosto por pesquisar esse tipo de assunto de saúde pra preencher essas lacunas e também pra ajudar o público a entender melhor o próprio corpo pra direcionar melhor as consultas. E aí, numa dessas, eu dei de cara com um vídeo da Scientific American sobre essa pesquisa aí do Atlas da Flatulência. Achei que casava bem esses dois pontos que pra mim são muito importantes, que é o serviço da pauta de saúde e o senso de humor que aproxima a gente do público, né, Guilherme? E aí, considerando que até então meu vídeo que tinha feito mais sucesso era o da cabeça do pimpolho, inclusive eu sou muitas vezes conhecida como a garota do papo, eu já previ que ia gerar um certo engajamento, mas eu não imaginei que ia chegar nesse ponto de estar entre as matérias mais lidas da Folha, que é um dos nossos parceiros, por exemplo. Eu fiquei bem feliz com a repercussão, não só pelos trocadilhos maravilhosos que acabaram surgindo, mas também, principalmente, por ver tantos peidorreiros se voluntariando ali nos comentários, inclusive mulheres admitindo seus peitos publicamente, o que me deu muito orgulho, porque esse assunto ainda é um tabu para muita gente, né? Eu vejo muitos vídeos nas redes sociais de polêmica entre casais que peidam ou não na frente do outro. E tem muita mulher que fica segurando os gases para não dar nojinho no namorado, acaba com problemas intestinais. E eu, assim, pessoalmente, acho um absurdo você estar num relacionamento que proíbe o seu corpo de exercer as funções básicas, né? Eu acho que a gente precisa normalizar a flatulência. E eu espero que esse vídeo e essa pesquisa ajudem a fazer isso. E por que resolveram fazer essa pesquisa, Jéssica? Qual foi o foco? Então, o objetivo dos pesquisadores é criar o que eles chamam de um Atlas do flato humano, que a gente deu uma coloquializada ali chamando de Atlas do pum humano, que é basicamente reunir os dados de flatulência de uma população para gerar valores de referência para investigar a saúde do intestino. Então, da mesma forma que você teria um valor de referência para saber se você está com colesterol, com a glicemia alta por meio do exame de sangue, a gente teria esse dado da flatulência para entender se o número de puns que você solta por dia indica que você está na média saudável da população, ou se você está peidando de mais ou de menos, o que está diretamente relacionado à saúde do intestino, né? E por que a flatulência diz tanto sobre a saúde do intestino? É que os gases, para além de motivo de piada, eles são um produto da fermentação das bactérias que vivem no nosso intestino e que ajudam, entre outros, no processo de digestão. Então, tem vários componentes na comida que o nosso corpo não consegue quebrar por conta própria, tipo fibra, certos carboidratos. E aí que entram essas bactérias para ajudar a quebrar esses componentes para que o nosso corpo consiga absorver as vitaminas, os minerais, enfim, os nutrientes desses alimentos. E elas fazem isso por meio da fermentação, que gera, então, esse gás hidrogênio que foi medido.
Então, o que acontece na digestão? Quando você come o alimento, passa pela boca, começa a ser quebrado ali com a mastigação e a saliva, aí vai para o estômago, é digerido com suco gástrico, que causa a morte de parte das bactérias, vai para o intestino delgado, onde termina de ser quebrado, é onde acontece a absorção da maior parte dos nutrientes, e daí o que sobra vai para o intestino grosso, onde finalmente vai ser fermentado por essas bactérias. E essa relação de mutualismo que a gente vive, né, com essa coluna de bactérias do nosso corpo. A gente se beneficia dessa ajuda para a digestão e elas se beneficiam se alimentando dos nossos restos. E aí a quantidade de gases que a pessoa solta depende desse processo de fermentação das bactérias. Inclusive, é importante ressaltar que a gente solta outros gases também, não só hidrogênio, né? A gente solta metano, por exemplo, que é tão famoso no peido das vacas, mas os pesquisadores optaram por avaliar só o hidrogênio porque ele é o único gás aí nesse processo de flatulência que é produzido exclusivamente pelas bactérias. O resto pode vir de outras fontes. Jéssica, tem quem descarregue mais, ou seja, solte mais gases, né? E tem quem solte menos durante o dia. Por que isso acontece? É bem aquela máxima clichê do você é o que você come, né, Guilherme? Que no fim das contas depende de um tripé formado pela capacidade de digestão do seu próprio corpo, assim, por conta própria, a microbiota que vive no seu intestino, que vai ajudar a fazer essa digestão, e a sua alimentação. Que tudo que a gente ingere ou vem com bactérias ou alimenta as bactérias que vivem em nós, então se fala muito dos probióticos e dos prebióticos, né? Os probióticos são alimentos que têm essas bactérias boas que ajudam na digestão, os prebióticos são os alimentos que contêm os nutrientes para essas bactérias, né? Prebióticos, por exemplo, são fibras mesmo, né? Então a inulina, que foi usada inclusive em outra etapa do estudo, fruto-oligosacarídeos, que geram muitos sintomas, inclusive em pessoas que têm problemas intestinais. E aí os probióticos são alimentos que normalmente se fala muito para comer, né, para a saúde do intestino, que é iogurte, queijos fermentados, se a gente for falar na alimentação asiática, natto e kimchi. E aí, inclusive, o tipo de fermentado que funciona melhor para cada corpo também depende do que você comeu ao longo da vida, de como a sua microbiota é formada, né? Tanto a sua origem, né? Então eu, por exemplo, lido muito melhor com fermentados de origem asiática, como natto e kimchi, e não consigo lidar com kefir, com esses outros fermentados que são mais ocidentais. E isso tem a ver também com um processo ali que a gente tem quando a gente tá na barriga da nossa mãe, né? Então parece que não, mas o que a nossa mãe come durante a gravidez, durante a gestação, também já ajuda a formar essa microbiota. E também, quando você vai nascer, quando você passa pelo canal de parto ali no parto normal, entre aspas, né, normal, parto natural, você também acaba já aumentando essa microbiota, o que não acontece com quem nasce de cesárea. Então por isso que tem essa discussão também da imunidade, da microbiota de quem nasceu de parto normal e de cesárea. Agora, como que os cientistas chegaram a essas conclusões, Jéssica? Como é que foi feita a pesquisa? Então, a grande inovação dos pesquisadores foi criar esse dispositivo para medir a quantidade de gás hidrogênio que os voluntários expeliam, que eu apelidei carinhosamente de peidômetro, né? Porque até então a gente tinha que depender muito do relato dos pacientes para entender se tinham flatulência ou não. E aí é meio que um dado não confiável, né? Porque às vezes a pessoa esquece ou tá dormindo e peida e não lembra, ou até, tipo, dá uma diminuída ali na taxa para não ser taxada de peidorreira, de peidona. Mas aí esse aparelho, ele parece um daqueles microfones de ímã que você acopla ali na roupa, e aí eles deram para acoplar na roupa de baixo, você deixa ali o dia todo, ele vai medindo sozinho a emissão de gás. É tipo aquele aparelho de mapa que mede a pressão durante 24 horas, só que ao invés da pressão ele vai medir a flatulência. E é parecido também com um exame que já existe para diagnosticar SIBO, que é aquele supercrescimento de bactérias do intestino grosso no intestino delgado, que eu já tive também, que é o chamado teste do hidrogênio expirado, em que você toma uma quantidade grande de lactulose, que é uma fibra aí que fermenta bastante, vai soprando no medidor de tempos em tempos, e se a quantidade de hidrogênio sobe demais em pouco tempo, significa que tem bactéria demais fermentando essa lactulose. E a vantagem do peidômetro é que essa medição é direta e contínua. Então você tem um dado muito mais fiel do que se você dependesse do relato dos pacientes e consegue checar muito mais do que você conseguiria checar numa horinha no consultório, como acontece com o teste de hidrogênio expirado, né? Então eles dividiram esse estudo em 2 etapas. Na primeira etapa eles fizeram 19 voluntários usarem esse peidômetro por uma semana, e aí com base nos resultados dividiram eles em 3 grupos, que são os digestores Zen, que soltaram 4 peidinhos, os hiperprodutores de hidrogênio, que chegaram a 59, e as pessoas normais, entre aspas, que estão aí no meio do caminho, numa média de 32 puns por dia. E aí depois, numa segunda etapa, que eles fizeram para validar os resultados, eles pegaram 38 voluntários, e aí deram jujubas, aquelas balinhas de goma mesmo, normais, de açúcar e glucose de milho, e mediram a flatulência deles depois da ingestão dessas jujubas. E aí depois, numa segunda etapa, dessa segunda etapa do estudo, eles deram jujubas com adição de inulina, que é uma fibra, sem que os voluntários soubessem, então não teria como falsear esses resultados, e
e aí viram que essa inulina aumentou a flatulência em 36 deles, então quase 95% da amostra. E assim, é importante frisar que é um estudo inicial, com uma amostra pequena, ainda vai expandir essa amostra de voluntários, ainda vai aumentar esse estudo para validar os resultados, mas já é uma ideia inicial, né, de como medir isso de uma forma diferente. Uma outra curiosidade que eu tenho, Jéssica, é a seguinte: a pesquisa foi feita nos Estados Unidos, né, que tem uma alimentação totalmente diferente de outros lugares, a exemplo, sei lá, do Brasil, da França. Isso não abre margem para ter ocorrido um certo viés dos pesquisadores? Uhum, certamente. E eu acho muito importante que... Eu vi muito nos comentários as pessoas falando disso também. Ah, mas eles comem só porcaria lá, então como é que a gente vai usar esses dados como base? E é uma reflexão que a gente tem feito ultimamente nesses estudos pós-coloniais, assim, de que nem tudo que vem do norte global é uma certeza absoluta para o mundo todo, né? Então, por muito tempo, a gente do Brasil, do sul global de modo geral, absorveu todas as pesquisas que eram feitas ali nos Estados Unidos, na Europa, como uma verdade absoluta, e cada vez mais a gente tá vendo que na verdade é um estudo feito com uma amostragem muito específica, normalmente é de pessoas brancas, e aí os corpos são diferentes, né? A gente já vê várias questões de pesquisas na medicina, de como corpos negros, corpos asiáticos reagem de formas diferentes. E aí, nesse caso, tem esses dois problemas, né? Tem essa questão da amostragem racial ali, que é muito específica do local, e de uma alimentação também que é super ultraprocessada, diferente de grande parte dos países, né? Países asiáticos, países aqui da América Latina que tem uma alimentação muito mais cheia de fibras e vegetais, enfim. E aí é importante falar também de uma outra parte do viés, que é uma coisa que já me incomodou quando eu fui ilustrar esse vídeo e que já foi apontado nos comentários também, que eu fiquei bem feliz de terem reparado nisso, que são as imagens que os pesquisadores usaram para mostrar quem seriam os digestores em e quem seriam os hiperprodutores de hidrogênio. E aí, para falar dos hiperprodutores de hidrogênio, que seriam as pessoas que soltam mais puns, usaram uma imagem de uma mulher negra ou latina. Para falar dessas pessoas que são os digestores em, que soltam menos puns por dia, usaram uma imagem de uma mulher branca. E aí já começa com o problema do fato de terem usado mulheres pra ilustrar essas pessoas. E aí eu fico imaginando aí, conjecturando, assim, por conta própria mesmo, opinião minha, se não foi um toque que a parte do grupo de pesquisa deu. Porque os líderes da pesquisa são homens brancos, mas tinha pessoas não brancas ali no estudo também. Então não duvido que tenham falado, putz, mas quando vocês foram falar do dispositivo, vocês só usaram cueca. Então mulher não pode estar incluída no estudo, só homem peida. E eles devem ter pensado, putz, então vamos usar mulheres aqui pra ilustrar. E aí alguém deve ter falado, mas vocês só usaram mulheres brancas, por que não tem pessoas negras também? Ele fala, putz, vamos colocar uma pessoa negra. E aí, por um viés inconsciente, usaram a imagem da negra pra falar de quem peida mais, né? Então, acho importante a gente fazer essa reflexão pra entender também qual é o contexto em que essa pesquisa foi feita pra não absorver de forma acrítica todos os resultados, né? E quem sabe isso também não chega pra um atlas no mundo inteiro, né? Cada país fazer o seu levantamento pra entender direito quais são os parâmetros. Jéssica, para encerrar, fala um pouco para nós sobre por que o intestino é conceituado como o segundo cérebro. É muito legal, porque faz um bom tempo, acho que já faz uns 2 séculos que começaram a falar sobre isso, mas faz, acho que uma década mais ou menos, que começaram a levar a sério isso na pesquisa, que é a modinha de agora. Inclusive, a pesquisadora do mapa do clitóris ali que eu entrevistei falou que essa é a grande moda nos congressos de neurociência. É porque investiram muito nessa ideia agora de que o intestino, ele é um segundo cérebro porque ele é capaz de funcionar de forma independente das ordens do cérebro. Então o intestino ele não precisa do cérebro ali falando, vai digerir, vai fazer um cocôzinho, etc. As próprias terminações nervosas, os próprios hormônios produzidos ali no intestino já conseguem regular essas funções por conta própria. E além disso, ele tem uma rede neural muito forte, o intestino é muito vascularizado e também tem uma rede neural muito, muito robusta. E também tem muitos neurotransmissores. Então, muitos neurotransmissores são produzidos ali no intestino também. Por exemplo, a serotonina, que é muito importante para o nosso bem-estar, é um hormônio que ele é produzido ali no intestino. E várias questões também enfim, do sistema linfático, do sistema endócrino estão ali no intestino também. E aí eu acho que um exemplo interessante, anedótico da gente citar, mas ali fazendo o disclaimer de que não façam isso em casa, é de uma escritora que ela estava sofrendo tanto, assim, por mais de 5 anos com sintomas da síndrome do intestino irritável, que eu também tenho, quem viveu sabe o quanto é doloroso. E aí ela decidiu apelar para um método que chamam de transplante fecal. Ele já é usado na medicina por especialistas, mas aí de uma forma feita profissionalmente, tal, em que eles vão lá e separam as fezes de um indivíduo saudável e processam todas essas fezes para fazer esse transplante direto ali no intestino do indivíduo doente, seja por meio de colonoscopia ou outros processos, para
justamente reequilibrar essa flora, porque às vezes a flora intestinal de uma pessoa que tem esse problema de saúde está tão destruída que não importa qual probiótico você coloque, não importa o que você faça, ele não vai conseguir se resolver. Então, às vezes, num caso extremo, você tem que apelar realmente para o transplante fecal. E aí teve essa escritora que ela estava sofrendo tanto, com dores, constipação, uma dieta que ela não conseguia comer, porque a síndrome do intestino irritável... inclusive, isso é interessante falar, porque a síndrome do intestino irritável, ela também é causada pela ansiedade. Então, o seu sistema psicológico ali, a sua parte psicológica, ansiedade, depressão, ela afeta o intestino e o intestino também afeta o seu psicológico. É um ciclo ali. E essa escritora estava sofrendo, e aí um belo dia ela falou, quer saber? Vou pegar as fezes de indivíduo saudável e tentar transplantar aqui para ver se resolve o meu problema. Então, primeiro ela pegou o cocô do irmão dela, deu uma diluída ali e colocou em cápsulas, engoliu essas cápsulas diretamente, melhorou a questão intestinal dela, mas ela começou a ter acne, que é uma coisa que ela não tinha antes, por causa do desequilíbrio hormonal do irmão. Aí ela falou, putz, então vou tentar resolver de outra forma. Daí ela foi lá e pegou o cocô do namorado dela, que não tinha problema de saúde física, então ela achou que ia dar tudo certo, mas aí ele tinha depressão, então ela passou a ter depressão também. Então eu acho que é uma técnica que funciona, mas deixando bem claro que não é para ser feito como ela fez, é para você procurar um especialista para fazer tudo direitinho. Mas mostra, assim, como realmente o intestino afeta diretamente a nossa saúde física, com a acne, ele aparecendo direto na pele, e a saúde psicológica, né? De uma pessoa que nunca teve depressão e foi só engolir as fezes do namorado que tinha depressão para desenvolver também, né? Então, acho que embora seja um caso meio risível, anedótico, é importante pra gente ter noção realmente dessa relação direta entre o intestino e o cérebro. O nosso corpo como um todo, né? A edição desta semana do DW Revista, uma produção da DW em Bonn, na Alemanha, fica por aqui. Fica aqui também meu muito obrigado a Jéssica Nakamura pelas informações compartilhadas neste episódio. Obrigada, fico feliz de participar e fico feliz que os meus problemas de saúde também possam ajudar o público a também identificar e levar essas informações para o médico, né? Que é sempre importante a gente lembrar. Eu tô falando dessas pautas, estou levantando essas questões para a gente conhecer melhor o corpo e ter essas informações para levar para um especialista avaliar. Não façam nada sozinhos em casa. Mais conteúdos você encontra no nosso site dw.com/Brasil e também no canal da DW Brasil no YouTube. A produção, a apresentação e edição técnica são minhas, Guilherme Becker. A revisão final é da Érica Cocai e a coordenação é do Rafael Plezan. O DW Revista volta na sexta-feira que vem. Obrigado por acompanhar a gente e um bom final de semana.